Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença de Deus agora em oração. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos agora diante do Teu altar, do trono da graça, da Tua majestosa pessoa. E te agradecemos, ó Deus, por este privilégio de estarmos diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Endireita os nossos caminhos. Retira de nós, do nosso ser, do nosso pensar, do nosso se comportar, tudo que não te agrada. Que sejamos ao Senhor uma bênção. Que sejamos ao Senhor um exemplo de servo, de discípulo, de discípula, e que nós possamos, ó Deus, te servir, mas sobretudo obedecer. Nos dá, ó Deus, a oportunidade de estarmos sempre na Tua presença. Nos corrige, nos disciplina, mostra a nós o Teu caminho. Que tudo que venhamos a fazer, ó Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, no culto de hoje. Que a mensagem venha a fazer crescermos espiritualmente em nossa maturidade cristã, para poder cada vez mais te servir
É assim, ó Deus, com fé, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. O tema do culto de hoje tem como título O caminho de luz do sepulcro sagrado. Vou repetir o tema do culto de hoje. O caminho de luz do sepulcro sagrado. O médico, historiador e evangelista Lucas, ao escrever o texto base do sermão, ele manifesta o mais notável ato divino que envolveu a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estabeleceu a Trindade o ponto mais excelso do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Sim, a ressurreição de Jesus não foi simplesmente o ressurgir de um corpo humano desfalecido. Não, não foi. Mas foi a transformação humana de um corpo renovado e glorificado, não dependente nem de tempo e nem de espaço físico. Que hoje Jesus vive no reino de Deus, no céu, para a eternidade. Lucas, o médico e o evangelista, escreve que Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres, no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, foram ao sepulcro. E foram a este sepulcro, que nós denominamos agora o sepulcro da luz, com especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E chegando lá, não encontraram o corpo de Jesus, porque era costume dos antigos judeus ungir o corpo das pessoas que eram sepultadas com especiarias aromáticas. E lá, chegando, não encontraram o corpo de Jesus. A perplexidade abateu sobre elas. Entretanto, dois varões com vestes resplandecentes como o sol disseram-lhes: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Vou repetir o que os dois anjos com vestes que brilhavam como o sol disseram às mulheres que foram ao sepulcro sagrado de Jesus. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Estes anjos do Senhor ainda lembraram às mulheres o que Jesus havia lhes ensinado sobre a salvação e a vida eterna, dizendo-lhes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vou repetir o que os anjos falaram para as mulheres sobre os ensinos de Jesus.
é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quando voltaram do sepulcro sagrado, atônitas, contaram todo o acontecido aos 11 apóstolos e aos discípulos de Jesus. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou como havia predito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que significa então a ressurreição de Jesus para você? Vou repetir a pergunta para que você medite com inteira paz de coração, com a inteira tranquilidade na alma. O que significa para você a ressurreição de Jesus? Um sepulcro sagrado, vazio, e os aparecimentos de Jesus ressurreto é o ponto mais alto do cristianismo e que consolida e suporta a fé cristã. A ressurreição de Cristo será experimentada por mim e por você, e por cada um de nós que colocar a sua confiança, isto é, a sua fé no Filho de Deus. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou segundo o poder de Deus. Nós também, um dia, vivenciaremos a ressurreição para a vida eterna, pelas mãos de Deus. Olha, que grande e importante predição para a sua vida, para a minha vida. Nós também vivenciaremos a ressurreição para a vida eterna pelas mãos de Deus. Guarde isto no seu coração. Perceba esta grande e maravilhosa promessa de Deus para você. Isto, se você depositar a sua confiança, a sua fé na salvação em Jesus Cristo, porque Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados, para conceder a mim e a você e a toda pessoa que crê vida eterna. E o primeiro passo consolidado desta vida eterna é entregar a sua vida a Jesus. Porque a ressurreição será o ponto de consolidação, consumação de tão grande plano de salvação de Cristo para o ser humano. Do tão grande amor que Ele demonstrou, derramando o seu próprio sangue. Um Deus sem pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados, os seus pecados, por amor a mim
por amor a você, de forma incondicional. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 30 a 35, diz assim a palavra do Senhor: mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus também está a falar contigo esta mesma assertiva: tu és meu filho, tu és minha filha, eu hoje te gerei. O fato, versículo 34, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. E aqui eu digo que é preciso que você creia que Jesus ressuscitou. Porque este fato na história do cristianismo nos coloca na posição de que não só o nosso corpo, mas também a nossa alma e o nosso espírito terão continuidade no céu, num corpo glorioso, igual ao de Jesus quando ele ressuscitou, sem limitação de tempo e sem limitação de espaço. Isto para viver eternamente com o Senhor. Esta é a essência do Evangelho de Cristo: salvação. Saiba que o caminho do sepulcro sagrado, trilhado por Maria Madalena, por Joana, por Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que as acompanhavam, é um caminho de Deus e é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E é este caminho que nós devemos trilhar. Ou seja, é o caminho que nós devemos trilharmos. Não só eu, como você. No segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 31 ao 33, diz assim a palavra do Senhor: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, verdadeira. Ele é escudo para
todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E, portanto, não há outro caminho. E se trilharmos outros caminhos, serão caminhos inócuos. Serão caminhos que não nos levará à salvação, à vida eterna. Saiba que o caminho de Deus é perfeito. Porque a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, verdadeira. E você precisa experimentar isto. Entrega a tua vida a Jesus. Saiba que ao entregar o teu caminho ao Senhor, sim, o teu caminho, fazer do teu caminho o caminho do Senhor, significa o que diz no Salmo 37, versículos 5 e 6. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Aqui, duas promessas magníficas para a sua vida. Primeira, ser justificado diante de Deus. Ser justificada diante do Senhor. E com isso está estabelecido aqui a sua inocência diante de Deus. Em outras palavras, a paz do Senhor na sua vida significa que a sentença de julgamento não estará sobre você, porque Cristo perdoou os teus pecados. Cristo perdoou os meus pecados. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Faça do teu caminho o caminho do Senhor, para que você venha experimentar os deleites da salvação e da vida eterna. Faça do seu caminho bem resplandecente de luz. Sim. Porque no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 ao 19, diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios, ou seja, dos pecadores, é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Muitas pessoas estão aí a tropeçar no caminho do pecado, no caminho do maligno. Fizeram do caminho do maligno seu caminho. E por isso estão na escuridão, estão no sofrimento. É preciso que o seu caminho, a sua vereda, venha a brilhar numa luz como a alvorada, que brilha cada vez mais. É preciso que você faça do seu caminho
um resplandecente de luz, a luz de Cristo, porque Cristo disse: eu sou a luz do mundo e, por consequência, a luz da humanidade. Peço agora, encarecidamente, que você medite sobre o caminho que você está trilhando. Ou seja, como você está vivendo. Talvez preso ao pecado, sem poder se libertar desta situação incômoda de sofrimento. Mas quero te dizer que existe um libertador. E este é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Medite. Mas medite com sinceridade. Despojado de qualquer espírito de religiosidade. Despojado de qualquer espírito de incredulidade ou de discriminação. Sim, medita sobre o caminho que você está trilhando. Provérbios 14, capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso do coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Esta é a verdade. Muitos caminhos parecem certos no pensamento humano, mas na realidade, estes são caminhos que conduzem à morte, que levam as pessoas a estarem distante de Deus, a viverem distante de Deus, numa vida sem sentido. Mas existe um caminho, o caminho que é Cristo, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Jesus diz agora para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção. Jesus diz agora para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho de luz do sepulcro sagrado. O tema do nosso sermão de hoje está vazio, porque Jesus ressuscitou. Este caminho do sepulcro sagrado de Jesus é o caminho de salvação. É o caminho da verdade. A verdade que você está a procurar é o caminho da vida eterna. Jesus ressuscitou pelas mãos de Deus. E pelas mãos de Deus, eu creio, com fé, que um dia eu vou ressuscitar. Porque hoje sou finito neste corpo, não na alma, porque creio que Jesus foi para a cruz do Calvário, foi morto e sepultado por causa dos meus pecados. Medite sobre o caminho que você está trilhando. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje?
Tenho certeza absoluta disso. Então reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor, feito especialmente a você hoje. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, a ressurreição é o auge de todo o plano de salvação em Jesus Cristo. Porque consolida, ó Senhor, a remissão dos nossos pecados. Consolida de forma pragmática o experimentar a vida eterna. Oh, meu Deus, não merecemos isto porque somos pecadores. Mas é pelo teu amor infinito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nós temos este privilégio de dizer que eu sou de Cristo e ter a certeza de que viveremos eternamente contigo nos céus. Porque esta promessa está escrita na tua palavra, que é a verdade. Na tua palavra, que é a tua voz, os teus pensamentos para todos os seres humanos de todas as épocas. Eu te agradeço de coração pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Como tenho experimentado, ó Deus, viver contigo, seja na tempestade, seja na bonança, e ver e compreender que o Senhor está comigo. Que esta pessoa, Deus, seja agora, pelo teu Santo Espírito, tocada e levada a decidir pela sua vida entregue nas tuas mãos. Que o Senhor agora passe a presidir e cuidar desta vida. Que o Senhor agora venha a resgatá-la, restaurar e transformar num verdadeiro discípulo, numa verdadeira discípula de Cristo Jesus. Eu agora, no final desta oração, ó Deus, crendo no teu poder, na tua onisciência, eu te suplico, ó Deus, promove a paz no mundo, a paz na humanidade. É assim que eu oro com fé, no nome de Jesus. Amém. Terminamos então o nosso culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação, de forma assídua e frequente. Que Deus lhes abençoe. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.